caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Tu que dissipas de toda a sombra, já vem luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. Glória a Deus. Por mais essa manhã. Nós temos aqui um pedido de oração. A mãe Telvina, do Nascimento, pede oração. Gostaria de convidar o irmão. Por viagem, né? Vai viajar, que Deus possa guardar ela. Gostaria de convidar o irmão Gideones para fazer essa oração. Se tem em nosso meio alguém com necessidade, vamos colocar diante de Deus nesse instante. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã. O Senhor nos concede, Senhor, de estar aqui em Tua casa, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por essa vitória, Senhor, que o Senhor nos deu. E pela irmã Telvina, Senhor, o Senhor sabe, Senhor, todas as coisas. Que o Senhor esteja com ela, Senhor, no que ela necessitar, Senhor. E pelo este culto, Senhor, que o Senhor esteja conosco no restante dele, que o Senhor fale em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá o lugar aos diáconos nesse instante. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver um homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa e a estrada do horror, como
sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos, ele foi, e em dor podia ouvir o escárnio dos que o punham pra morrer. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Jesus se entregou e mostrou seu amor, morreu numa cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Graças a Deus pelo aquele dia no Calvário. Amém? Agora sobre o som do hino Somente Crer, nós vamos receber nosso pastor. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando nesta manhã. Nós agradecemos a Deus por mais esse privilégio que Ele nos concede de estar reunidos em Seu nome. Nossa escritura é Joel, capítulo 1. Antes de lermos a Bíblia, nós queremos falar sobre o dia de hoje. À tarde nós teremos companheirismo em Vianópolis, o qual enviamos o nosso bom dia à igreja que está em Vianópolis. Às 15h30, vamos iniciar às 15h30, se Deus permitir. Todos devem estar presentes e vamos apreciar aí a perguntas e respostas sobre Gênesis. Traga os seus destaques e vamos fazer uma coisa bem descontraída. E aqui em Bulhões nós teremos a presença do irmão Adair Henrique.
ele vai estar à noite aqui e vai ser uma bênção sua palestra. Eu creio que nós teremos um número maior do que agora de manhã, à noite, porque quem está aqui de manhã não vai faltar à noite. Ainda tem alguns que não vieram de manhã, vão estar à noite, então isso é muito bom. E em Bonfinópolis, o nosso bom dia, igreja em Bonfinópolis, nosso abraço. Se o pastor Abraão tiver chegado, ele vai estar fazendo o culto aí. Se ele não tiver chegado, vocês vão assistir daqui de Bulhões, o irmão Adair Henrique. Um abraço fraternal. E lembrando que o Monquelo vai estar fazendo a primeira parte aí do culto. Se caso o pastor Abraão tiver chegado, os dois faz, né? Um abraço. Deus abençoe. E Deus abençoe mais 4 conexões que não foram identificadas. Um abraço fraternal para vocês também. E o irmão Cláudio e a Débora estão conosco nesta manhã. Ele agora é doutor mesmo. Os homens aprovou ele. E ele está todo empolgado. Ontem eu contei uma historinha lá na Fazenda Jacaré, mas não vou contar ela hoje aqui não. Eu vou chegar lá. Então, o doutor Cláudio agora, o irmão lá disse que o pastor Wilson falou que é para toda a igreja que tiver alguma coisa aí que o doutor Cláudio vai resolver a 0800. Eu falei assim, é engraçado, né? Aí depois como é que ele vai comer com a família, né? Se for trabalhar para 0800 para todo mundo, como é que vai comer com a família? Mas é gelo fino em qualquer tipo de profissão, né? O Ander, o alemão é mais fácil. Bom dia, irmão. Deus te abençoe. Bem-vindo. Muito bem. Vamos ficar de pé e vamos ler a Bíblia. Joel, capítulo 1. Nós vamos ler até o versículo 5 e depois vamos ler mais uma parte aí de Joel, o capítulo 2. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos de Israel, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Então o conselho era para que passasse de geração em geração e não se esquecesse. Lembro que o pastor Joaquim pregou uma mensagem intitulada assim, não te esqueças. Meu Deus, que mensagem. Esquecer dá tanto de sabores por esquecer. Esqueça o seu feijão no fogo cozinhando para você ver. Esqueça. O que vai virar? Se for panela de pressão, pode até explodir. E se explodir, causa um dano terrível. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto. O que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai ébrios. Ébrios é bêbados.
Despertai, seus bêbados, e chorai, gemei todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra e humildemente pedimos que o Senhor a vivifique em nosso coração. Que cada irmão, cada irmã saia daqui alimentado nesta manhã. As congregações em Vianópolis e em Bonfinópolis, que o anjo do Senhor esteja acampado ao redor de todos e que a atmosfera do Espírito Santo possa envolver a todos nós, nos lares, as famílias reunidas em seus lares também. Intercedemos por todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Agora nós vamos ler em Joel 2, verso 18. Joel 2, verso 18. Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo. Essa escritura de Joel 2, 28 está relacionada com esses primeiros versículos que foi lido. E observe bem que você vai ver que está relacionado com ela. E dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, vocês terão abundância. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Vocês não serão mais envergonhados entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós. E gentios, se vocês saírem de perto desse povo aí de Israel, vocês vão ver o preço que vai custar. E lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. A sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. E de 48 para cá, Deus tem feito grandes coisas por Israel já. Inclusive, a tecnologia agrícola de Israel é exemplo para todo mundo. Fazer um deserto produzir como eles fazem, não tem, é indizível. Não temas, não temais. O nosso ex-governador do estado de Goiás, Isis Rezende Machado, num dos seus governos do estado, ele foi em Israel buscar tecnologia de irrigação para trazer para o Brasil. Imagine só, um país como o nosso, rico em água, rico em terra e tudo, e ele foi buscar em Israel tecnologia para o Brasil. Só para você ter uma noção. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, quando fala filhos de Sião, está tratando diretamente com Israel. Regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês.
e as eiras se encherão de trigo. Está vendo? E os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituir-vos-ei os anos que foram comidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão e a aruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Isso é um exército que Deus enviou contra Israel. E comereis abundantemente e ficareis satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Amém. Que Deus abençoe sua palavra em nosso coração. Tem muita coisa no YouTube aí sobre Israel, mas tem um pronunciamento do primeiro-ministro de Israel. Seria bom se todo mundo ouvisse como que ele começa lá desde 48 citando, e no final ele termina com um salmo de Davi. Muito boa a palavra do primeiro-ministro de Israel. E isso não deixa de assustar as nações. Agora, com essa palestra dele mesmo, esse pronunciamento dele, me parece que foi depois dessa declaração de Jerusalém como a capital de Israel. Porque a capital de Israel reconhecida pelo mundo era Tel Aviv. E agora eles mudaram para Jerusalém. E isso causa uma grande revolta naquela gente que está em torno de Israel. Os gentios que estão em torno de Israel. Mas aqui, por essa escritura de Joel, a gente vê o tanto que aquela gente vai sofrer quando a noiva gentia for tirada. Inclusive, a guerra do Armagedon é logo no final do ministério de Elias e Moisés. Para você ter uma noção, eles vão conseguir matar Elias e Moisés, vão conseguir matar mesmo. Só que os seus corpos não serão sepultados. Seus corpos serão estendidos na grande praça de Jerusalém e o mundo os verá. E os reis da terra, os presidentes, vão enviar presente uns para os outros, comemorando a morte de Elias e Moisés. Porque eles conseguiram matar os homens que perturbavam a terra. Grande vitória. Só que vai ser uma decepção tão grande, vai durar pouco, 3 dias. 3 dias de carnaval, eles passam, nem vê passando. Entra dia e sai noite, entra noite e sai, e entra dia e sai noite, e sei lá como é que é esse negócio. É diretão, eles não cansam, não tem cansaço, mas para ficar num culto o dia inteiro tem cansaço. Chegar às 3h30 na igreja e ficar até 8 da noite tem cansaço, mas para pular carnaval não tem cansaço. Parece que os filhos das trevas têm mais força do que os filhos da luz. Imagine que carnaval que vai ser nesse mundo quando eles conseguirem matar Elias e Moisés. Mas eles vão levar um choque tão grande, porque depois de 3 dias, se ouvir-se-á uma voz do céu, convidando eles a ficarem de pé. Eles ficarão de pé, ressuscitados, e subirão, e serão ocultos dos olhos dos seus inimigos por uma nuvem.
E quando eles desaparecem naquela nuvem, aquele monte... Porque outra coisa, durante esses 3 dias de comemoração da morte dos profetas Elias e Moisés, o mundo reunirá seu exército em volta de Jerusalém para banir Israel da face da terra. A intenção dos gentios, eles são maus, eles vão querer apagar Israel da face da terra. Então, nesses 3 dias, eles vão reunir os exércitos do mundo para destruir Israel. E quando Elias e Moisés foram ocultados pela nuvem, que os olhos humanos não vão ver eles mais, Jesus aparece bem naquele monte que foi fendido. A própria natureza fendeu o monte aonde Jesus vai descer. E ele vai aparecer com suas mãos furadas, e o mundo o verá. E a Bíblia diz que uma espada vai sair da sua boca, que vai consumir com todos os inimigos de Israel que estiverem em volta. Ah, se o mundo pudesse saber disso, né? Se os gentios soubessem disso, se os presidentes ficassem sabendo disso. Eu até acredito que eles lêem na Bíblia, mas não tem revelação, não tem profeta. Ali vai ser a última vez que Israel vai ver os seus inimigos. Como eles viram os seus inimigos mortos, quando o mar vermelho se fechou sobre eles, eles verão os seus inimigos mortos pela palavra. O que sai da boca de Deus é a palavra. A palavra de Jesus vai consumir todos aqueles exércitos. Então aí é quando será implantado o milênio. A terra será purificada com fogo para que então o milênio seja implantado. E depois disso nós não temos que saber muita coisa não. Nós temos que estar preparados para antes disso. Antes de Elias e Moisés. Porque os eleitos dos gentios serão tomados antes. Se alguém que está aqui me ouvindo falar essas coisas, falar sobre Elias e Moisés, ou eu mesmo, se nós começarmos a ver aí pelos noticiários que apareceu 2 homens fazendo milagres e prodígios em Israel, nós podemos tratar de morrer pelo nome de Jesus, que o rapto já se deu e nós ficamos. É simultaneamente, a noiva sobe e Elias e Moisés descem para tratar com Israel. Então, quem vê Israel no movimento pentecostal deles, nessa chuva aqui, eu fico pensando, no natural, Deus já derramou um pouco dessa chuva aqui de Joel sobre eles. Não, se você ouvir lá, eu não lembro o nome do primeiro-ministro de Israel, eu sou muito ruim de informação. Mas se você ver lá, pronunciamento, não sei se é pronunciamento ou discurso do primeiro-ministro de Israel, você vai ver como que Deus, realmente, Deus está já protegendo, trabalhando a favor deles. Eu fiz esse comentário por causa da próxima pergunta aqui, que nós vamos entrar. A perguntas e respostas sobre Gênesis. Nós viemos aí até o parágrafo 171. E agora vamos ver essa pergunta. Os judeus ainda terão uma oportunidade de serem salvos depois da dispensação gentílica chegar ao fim? É uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta mesmo. Os judeus ainda terão uma oportunidade de serem salvos depois da dispensação gentílica chegar ao fim? Oh, que coisa!
Se isso não é elegante, oh, nós não temos tempo de entrar nisso muito bem, mas deixe-me lhe dizer, você toma minha palavra, eu lhe mostrarei. Se você tomar minha palavra, como eu explico, a Deus então você vai encontrar, vem, e então você encontrará. Porque eu imagino, eu não posso ver o relógio, mas imagino que já passou. Que horas são? O quê? 9h30? Eu ainda tenho que ir ao hospital e ainda tenho que ir a New Albany, sair de Jacksonville às 13h25 da manhã. Assim, e eu não tenho estado na cama antes das 2 ou 3 por nenhuma noite nesta semana. Agora notem aqui, rapidamente agora, para entender isso. Sim, meu querido amigo cristão, o dia do gentio terminou. Gentio. Acabando exatamente agora. E o Deus retornará ao judeu. E deixe-me dizer a esta igrejinha, pela qual estou orando constantemente, e que profecias de diferentes partes do país estão derramando aqui a respeito disso. Eu creio que o judeu, agora continue com seus casacos, só um minuto agora. O judeu nunca foi capaz de conhecer essa única coisa da igreja cristã. Um judeu nunca foi capaz de conceber essa única coisa da igreja cristã. Está vendo? É por isso que o mundo gentil julgou que os judeus eram anticristo, que eles não conseguiram conceber a ideia de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Um judeu me falou muitas vezes, irmão, você não pode cortar Deus em 3 partes e dá-lo a mim. O judeu tem um Deus, e é Jeová. E o gentil tem interpretado tão mal, até o ponto em que ele tem apanhado isso de uma certa maneira, com conhecimento. Eu creio que ele tem uma concepção disso, que não existem 3 deuses, há um Deus, 3 manifestações, 3 personalidades de uma pessoa. E quando você pode tomar a mensagem, eu disse a irmã, eu não dou conta de pronunciar essa palavra aí, muitos de vocês o conhecem. Ele disse, irmão Brana, se você levar essa mensagem à Palestina com sinais e maravilhas, disse, haverá milhões de judeus recebendo a Jesus Cristo como Salvador pessoal. Vem, está certo, agora eu disse, aqui está a mensagem que temos. Jesus foi Jeová revelado em carne, desceu revelado. Agora, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, não é como seu dedo, como algumas pessoas pensam. A coisa toda é simplesmente como não Deus é. Eu acabei de revelar isso para você pouco tempo atrás. Vem, que há uma trindade em um. Eu sou uma trindade em um. Eu sou alma, corpo e espírito em uma pessoa, correto? Vocês estão todos com a mente acordada ou está adormecida? Se estiver adormecida, acordem, né? Alertem. Olha, eu vou botar vocês de pé e vamos cantar um hino, hein?
A próxima vez que vocês não responder, eu vou colocar vocês de pé e nós vamos cantar. E aí em Vianópolis e Bonfinópolis é para todo mundo ficar de pé. E eu vou cantar aqui e pular. Vocês querem que eu cante e pulo? Sabe por que eu não canto muitas vezes? Senão eu vou ficar mais famoso que o Monquelo. E aí eu não quero isso, quero deixar para ele, né? Eu sou uma trindade em um. Eu sou alma, corpo e espírito em uma pessoa. Correto? Amém. Seguro. Eu sou feito de células, sangue, nervos e ainda um ser. Vem, tudo que você olha está em uma trindade. E uma trindade de um. Havia uma trindade na arca. O andar térreo, as coisas rasteiras, o segundo andar para as aves, coisas voadoras, e o terceiro andar para Noé e sua família. Tudo. No tabernáculo havia uma congregação, o lugar santo, o santo dos santos. Vem, e ele não citou aqui, e o átrio, né? Era o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. E tem existido 3 dispensações: a paternidade, o Filho e a dispensação do Espírito Santo. Veem o que quero dizer? Mas todos aqueles 3, ninguém viu. Nós não dizemos, nossos deuses. Vocês estão acompanhando, gente? Nós não dizemos nossos deuses, é pagão, e os judeus sabem disso. Mas quando você pode fazê-lo entender que este Jesus é Deus, Deus Jeová, não uma segunda pessoa ou uma terceira pessoa, é a mesma pessoa todo o tempo se manifestando. É a mesma pessoa o tempo todo se manifestando. E então, com sinais e maravilhas para provar que Jesus se levantou dos mortos. E este doutor Reiard, irmão lá atrás, o professor na igreja, um professor de escola, aqui na igreja nesta noite, e eu o vi aqui. Eu cumprimentei sua esposa e o bebê lá atrás. Ele estava lá fora para me ouvir pregar outra noite. Eu penso que eles estão aqui se não tiverem ido embora, mas ele é um professor de escola em Louisville. De qualquer maneira, eles estavam lá para me ouvir. Esse doutor Reiard é aquele que o Mombrano contou lá, que teve uma experiência com Deus, quando ele foi desafiado por um muçulmano. É notável, o homem veio à minha casa e ele outro, um judeu, uns poucos meses atrás, e ele disse: irmão Brana, eu obtive muitos graus em Bob Jones, eu saí de Weston, toda a educação que poderia ser amontoada dentro dele. Disse: eu tenho crido em Deus desde que eu era garotinho, e disse: todavia minha vida está vazia. Quase que a mesma coisa, né? O mesmo testemunho. Ele disse: os professores têm estado errado? E aqui está a ideia: se alguns de vocês estiverem na porta, no porta aberta outra noite, quando nós estávamos pregando juntos, ele disse: quando eu obtive meu assim, disse: agora ouçam, pequeno tabernáculo, pois suas orações e coisas têm ajudado. Ouçam isto. Ele me disse isso antes aqui em casa. Ele veio à minha casa, Dr. Reiard, e um outro judeu. E ele disse: irmão Brana, eu tenho estado confuso. Ele disse:
Existe algo maior que isso que eu tenho crido e aceitado Cristo como meu Salvador pessoal? E eu creio que sou nascido de novo do Espírito, mas eu não tenho nenhum testemunho de nada. Meu Deus, que desespero desse homem. E eu disse: irmão, é tão desagradável ter que lhe dizer isto. Os professores te enganaram, suas escolas. Olha só. Olhem, enquanto eu posso dizer isso, eu não creio em pegar carona para o céu. Tem alguém aqui que está indo de carona? Vai dar errado. Para o céu não pega carona, não. Você pode pegar carona para ir para Bonfinópolis, para ir para Vianópolis, para Goiânia. Né? Alguns aqui pegaram carona para ir num encontro de jovens lá em Goiânia. Mas para ir para o céu você não pega carona, não. Vai dar errado esse negócio. Você viu que até o sapo queria ir numa festa no céu? Mas deu errado. Vocês creem nisso? Em suas igrejas? Agora aqui, deixe passar por aqui. A Bíblia diz isto. Você crê nisso? O diabo crê e estremece. Tem gente que ainda não crê, né? Não é o que você crê. Seu espírito tem que testificar com o espírito dele. Não é o que você crê. O seu espírito tem que testificar com o espírito dele que vocês são filhos e filhas de Deus, por serem nascidos de novo e terem recebido o batismo com o Espírito Santo. Ele disse: irmão Brana, o que você pensa sobre os pentecostais? E eu disse: aquela é a razão pela qual estou lidando com eles. É a razão pela qual estou brincando com eles. Eles têm algo que vocês não têm. Eu disse: com seu fanatismo e tudo, eles têm uma verdade sobre a qual vocês não sabem nada a respeito. Eu estava falando com um dos maiores homens na América exatamente então. Sim, senhor, ele é o presidente das missões do Sudão. É o maior de todo o mundo, fundamental para o núcleo. Ele conhecia as Escrituras, a morte, sepultamento, ressurreição, simplesmente prega como uma casa em fogo. Não é isso? O diabo pode fazer isso também. O diabo é simplesmente tão fundamental quanto ele pode ser. O diabo pode pregar o evangelho também. Por isso que às vezes as pessoas se enganam com o pregador no púlpito. Mas, irmão, Jesus Cristo disse: a não ser que um homem seja nascido do Espírito de Deus, ele não verá o reino de Deus. Não simplesmente porque você diz: sim, eu creio nisso. Sim, eu creio que esse é o caminho. Eu creio nisso. Sim, aquilo não o faz. Tem que ser uma experiência real do novo nascimento. Tem que ser algo entre você e Deus, que você saiba que já tem passado da morte para a vida. Então, às vezes é isso aqui, irmãos, que muitas vezes falta com a pessoa. Ela é crente por causa da sua família, ela é crente por causa dos seus pais, dos seus avós, do marido, da esposa, mas ela não teve uma experiência de salvação com Deus. Ela não teve uma experiência direta com Deus. Quando a pessoa tem uma experiência direta com Deus, você não precisa de ficar brigando mais com ela, não, para ela deixar de fazer as coisas erradas, não. As coisas erradas é que deixa ela automaticamente. Ela voltar a fazer aquilo que é errado é falta de uma experiência genuína com Deus. Lembra daquela visita? Eu até queria que vocês me lembrassem qual a mensagem que está aquilo.
que o irmão Branham foi num manicômio, e quando ele entrou, ele encontrou uma moça muito bonita, e ao encontrar aquela moça, ele disse: eu vim aqui, mas eu vejo tanta gente e não sei nem por onde começar. Ela disse assim: uai, irmão Branham, às vezes o senhor começaria por mim. Ele disse: mas começar por você? Você parece uma pessoa normal, você parece uma pessoa, uma mulher simpática. E ele disse: irmão Branham, acho que você deveria começar comigo. Então, diga-me a sua história. E ela começou a relatar tantas quedas e derrotas, tantas coisas que tinha passado na sua vida, e ela tinha tentado levantar muitas vezes. E quando o irmão Branham então chamou ela para orar, eles oraram ali por alguns minutos, e ela disse: irmão Branham, eu creio que eu já recebi. Ele disse: não, você não recebeu nada. Mas, irmão Branham, eu estou aqui orando, o senhor está observando, o senhor está vendo, eu estou orando aqui. Disse: mas você não recebeu ainda. Pode continuar orando. Até que ela teve um encontro com ele. E o profeta estava ali. O profeta manteve ali junto. Então, tem alguma coisa faltando em algum lugar na sua experiência com Deus. Porque quando tem que estar empregando força, quando nós temos que estar pondo força para obedecer, temos que estar empregando força para dar um testemunho cristão, está faltando uma experiência genuína com Deus. Era melhor deixar para batizar, deixar para assumir realmente um compromisso depois dessa experiência com Deus. Porque logo que depois que é batizado, vem as provas, vem os testes, vem as oportunidades que nunca teve antes. Às vezes nunca teve uma oportunidade de namorar com a moça do mundo. É só batizar, aparece tantas. Às vezes nunca teve oportunidade de fazer determinada coisa que um cristão não deve fazer. Mas é só batizar, aparece aquela oportunidade. Então por que não ter uma genuína experiência com Deus primeiro? Esperar ter esse encontro com Deus. Aí você não vai ter mais dificuldade de ser um cristão. Você não vai ter dificuldade de viver uma vida cristã aonde você estiver. No meio de quem você estiver. Você não tem vergonha das suas roupas. Você não tem vergonha do seu comportamento. Você não tem vergonha de ser o que você é. Um filho de Deus, uma filha de Deus. Esse irmão estava em desespero. Esse irmão estava desesperado. Disse: irmão Branham, poderia eu receber o Espírito Santo? Eu disse: simplesmente impus minhas mãos sobre ali embaixo, e ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aquele outro judeu começou a chorar e quebrou o vidro da mesinha de café ali, e chorou uma grande poça ali. E ambos disseram: irmão Branham, como recebemos o Espírito Santo? Estudiosos, afiados, engenhosos, o melhor que há na terra. E eu disse: a maneira apostólica de receber o Espírito Santo é impor as mãos sobre eles, correto? A imposição de mãos. Ananias veio impor as mãos sobre Paulo para que ele recebesse a visão e fosse cheio com o Espírito Santo. Filipe desceu e pregou ali embaixo e batizou um grupo inteiro e lá embaixo no nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo não tinha vindo a ninguém, porque Pedro tinha as chaves. E ele desceu e impôs as mãos sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Está certo? Paulo, em Atos 19,
depois que ele havia passado por Apolo, que era um tipo de Billy Graham, ali em cima, estava tendo um reavivamento muito grande e um bom tempo, e ele disse: vocês têm recebido o Espírito Santo desde que creram? E aquele grupo de batista, e eles disseram: nós somos seguidores de João, nós sabemos, Apolo é o nosso pregador, ele é um advogado convertido. Um advogado convertido. Todo advogado devia ser convertido. O homem mais inteligente no país. E ele disse: mas vocês têm recebido o Espírito Santo desde que creram? Ele disse: nós não sabemos se existe algum Espírito Santo ainda. E o pastor deles era convertido, era um advogado convertido. E nem sabiam que existia o Espírito Santo ainda. Disse: então como vocês foram batizados? Disse: nós fomos batizados em João. Disse: ele batizou no arrependimento, dizendo que cresce naquele que havia de vir, em Jesus Cristo. E quando eles ouviram isto, eles foram batizados no nome de Jesus Cristo. E Paulo impôs suas mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Começaram a falar em línguas e glorificar a Deus. Isso é tão claro, tanto quanto eu conheço a Escritura. Agora, olha, amigo, você pode ter uma pequena diferença aqui em suas opiniões, porque nós temos misturado tudo. Mas vamos dispor em ordem, não tentar colocar sua interpretação. Diga o que a Bíblia diz, simplesmente deixe-a desta maneira. E eu disse: a única coisa que sei, irmãos, é impor as mãos sobre aqueles que estão buscando o Espírito Santo. Ele disse: você imporia as mãos e pediria a Deus para nos abençoar e nos dar o Espírito Santo? Eu disse: eu faria. E nós nos ajoelhamos no chão, e eu orei, impus as mãos sobre eles, e algumas semanas depois daquilo, ambos receberam o Espírito Santo. Algumas semanas depois daquilo. Foi na hora. E quando o doutor Reyard recebeu o batismo do Espírito Santo, veio através de falar em outras línguas. Sim, Senhor. E suas missões do Sudão disseram: nós não temos lugar para um homem que fala em línguas. Está vendo? A própria missão dele no Sudão já o dispensou. E ele veio a mim e disse: alguém falando em línguas? Ora, eu disse: eles não têm lugar para Jesus Cristo, pois Jesus Cristo falou em línguas estranhas e morreu falando em línguas estranhas. Eles não poderiam aceitar o ensinamento de Paulo. Paulo falou em línguas mais do que todos eles. Alguém me disse ontem, eu prefiro falar 5 palavras com entendimento. Mas o ensinamento de Paulo disse: procurai com zelo profetizar e não proibais de falar línguas. E eles estão proibidos de falar em línguas. Falar em línguas é um dom divino de Deus, o qual pertence à igreja, simplesmente da mesma maneira hoje como pertenceu lá atrás no início. É exatamente a verdade? Sim, certamente. É o ensinamento da Bíblia, é um dom divino, e você nega isso exatamente da mesma maneira que você nega o novo nascimento, você nega tudo que Jesus ensinou quando você tenta isso fora, cortar isso fora. Você nega todo o ensinamento que Jesus ensinou quando você tenta cortar isso fora. Agora, você pode ir ferozmente nisso, muitos deles têm isso, mas eu estou dizendo, aquilo tem seu lugar. É simplesmente como um par de sapatos. Quando você compra um par de sapatos, as linguetas estão neles. E está certo, quando você está dentro do corpo de Cristo, Deus tem a mesma
Deus tem a mesa toda cheia aqui, Ele tem amor, Ele tem gozo. Se eu fosse à sua mesa e me assentasse lá, e você dissesse: pregador, venha comer comigo, eu creio que você me ama, e você tem feijões, batata, cenoura, grelhado, galinhas fritas, e torta de abóbora e sorvete. Torta de abóbora, meu Jesus, tanta abóbora. E sorvete também, misericórdia. E tudo colocado ali. Ora, eu creio que eu seria simplesmente tão bem-vindo às batatas quanto seria aos feijões. A única coisa, eu creio que eu seria simplesmente tão bem-vindo às galinhas quanto seria a torta. Está tudo sobre a mesa. É uma coisa que eu tenho que fazer, é dizer: você, por favor, me passaria a torta? Eu creio que com um bom coração liberal, no seu amor por mim, você diria: certamente, irmão Brana, tenha um pedaço bem grande dela, está certo? E se eu dissesse: você me passaria as batatas? Ora, certamente, meu irmão, aqui estão as batatas. E toda a bênção redentora pela qual Jesus Cristo morreu foi comprada em sua expiação no Calvário, está colocada na mesa de todo crente. Glória a Deus! Está sentado perante ela. Aleluia! Se eu preciso de cura, eu digo: Pai, passe-me um pouco da cura aí. Aleluia! E eu a derramo no meu prato e como um grande. Agora, se você quer morrer de fome, siga adiante. Sim, Senhor. E profecia, falar em línguas. E então o homem escreveu ali, e ele não sabia que eu tinha falado em línguas eu mesmo. E ele está escrevendo esse livro. Vocês vão encontrá-lo. Isso espalhará pelas nações. E além disso, este homem tem 25 excelentes ministros do Instituto Bíblico Moody buscando o dom de falar em línguas. O povo fundamental está virado de cabeça para baixo, a vida cristã. E este mês, olhe a revista Vida Cristã, este mês na página 19, e olhe para o que aquele grande doutor em divindade disse. Vamos aceitar isso? Perdemos alguma coisa? Aleluia! Eu ouço a abundância de chuva chegando. Se as pessoas torcem isso na esquina, mas isso tem que vir a um lugar que Deus está dando uma sacudida no mundo gentílico com o batismo do Espírito Santo. Mesmo que tenha alguém que vai torcer isso lá, tem que ter um lugar genuíno. Derramando com toda a sua plenitude e poderes e sinais e maravilhas. A razão pela qual eu sustento, o Pentecostes tem sido empurrado para fora na esquina e seguiu desenfreadamente em diferentes coisas dessa maneira. O tempo ainda não estava maduro. Aquela é a razão pela qual eles têm tido todo este fanatismo. Mas aquela é a promessa divina de Deus, é a palavra divina de Deus. E ela tem que se cumprir, pois Deus assim o disse. E eu creio que antes do fim da dispensação gentílica, que Deus vai derramar sobre os fundamentalistas. Parágrafo 218. Às vezes alguém perde, né? 218. Você pode ler seleções, né? Deste mês, esta edição de agosto. Olhe isso lá. Como um pregador metodista lá embaixo no púlpito ali, orando por aquele homem deitado ali, morrendo numa cama de hospital, e o testemunho do Espírito Santo veio, e o homem foi curado instantaneamente.
Aleluia, seguro. Deus tem cura divina colocada sobre a mesa aqui. Ele tem profecia colocada sobre a mesa aqui. Ele tem o falar em línguas sobre a mesa aqui. Não quer pedir a ele nessa manhã para passar o prato para você, não? Ele tem 9 dons espirituais no corpo. E você é bem-vindo a cada um deles. Me dá batata, me dá purê, me dá torta, me dá frango frito, me dá, passa para mim, passa couve, passa couve. E tem uma semana que eu não como couve, hein? Ele tem o falar em línguas sobre a mesa aqui, ele tem 9 dons espirituais no corpo, e você é bem-vindo a cada um deles, aleluia, sim Senhor, aqui estão eles. No fim dos gentios, os judeus terão retornado? Olha só a resposta da pergunta lá. Agora que ele vai dar a resposta da pergunta lá. O Espírito Santo ocupava mesmo com os gentios, não ocupava? Olha o tamanhozinho da resposta que ele deu. Sim, Senhor, muitas escrituras, irmão, irmão, quem quer que seja, Joel, para o que ficou da locusta, o comeu o pulgão, e assim por diante, aquela árvore. E Jesus disse ele mesmo como eles seriam mandados embora e tudo. Toda a Escritura, Daniel e todos os lugares falam disso. Sim, Jesus disse, quando virdes a figueira florescer, saibam que o tempo está próximo. E eu creio que esta outra tem algo a ver com isso. Então, nós já vimos aquele deserto florescido já, gente. Vemos aquilo lá produzindo, que não é brincadeira. A outra pergunta. Ah, tá. Obrigado, irmão. Sobre aquela mulher, né? Tá bom. Aí, ó, tá aqui, irmão. Encontrou lá. Não te enviei eu. Depois nós, quem sabe no final a gente lê aquela historinha para você compreender melhor as próprias palavras do irmão Brana, quando ele foi naquele manicômio lá e encontrou aquela dama muito simpática, e ela era uma neurótica que estava ali internada. Você crê que os judeus, o retorno dos judeus à Palestina é um cumprimento da profecia da Bíblia? Nós ouvimos que você estava indo para a Palestina, é verdade? Você crê que os judeus, o retorno dos judeus à Palestina é um cumprimento da profecia da Bíblia? Nós ouvimos que você estava indo para a Palestina, é verdade? Sim, sim, Senhor. Deixe-me lhe contar algo, um dos maiores. Se você quiser ver que tempo do ano é, olhe o calendário. Se você quiser ver que hora da noite é, olhe para o relógio. Você já acordou de madrugada e olha no relógio para ver quantas horas que são? E quando você acorda assim, 2 horas da madrugada, que você acorda, você fica ali tentando, fecha os olhos e põe força a fechar os olhos para dormir de novo. E de repente, você, mas será que o dia já amanheceu? Porque o meu sono sumiu. Aí você, vou olhar no relógio. Olha, 2 horas da madrugada, que tristeza. O sono desapareceu, você fecha os olhos e o sono não volta, e você vai mais força e o sono não volta. É melhor você levantar, se dorme de 2 no quarto, vai para outra sala ou para a cozinha e vai ler, porque seu sono desapareceu, tem um objetivo, vai orar, vai fazer alguma coisa, deixa o outro lá em paz dormindo. Né? Não perturba não. Acorda o outro não. É Deus que está tratando com você. Você não perdeu o sono de madrugada à toa, não.
Meu Deus, se você quiser ver a hora da noite, olhe no relógio. E se você quiser ver em que dia você está vivendo, olhe onde os judeus estão. Aquele é o relógio de Deus. E olhe, na mesma noite, no mesmo dia em que o anjo do Senhor me encontrou, 1946, em 7 de maio, no Moinho Green, Indiana, naquele mesmo dia o Tratado de Paz foi assinado para os judeus e eles se tornaram uma nação estabelecida pela primeira vez por 2.500 anos. Aleluia! Aqui nesse evento aqui, irmãos, é que um brasileiro desempatou a votação para a criação do Estado judeu. Foi bem nesse ato aqui, de 1946. E nesta noite, a bandeira mais antiga em todo o mundo, a estrela de Davi de 6 pontas, tremula sobre Jerusalém, pela primeira vez em 2.500 anos, desde a saída da Babilônia. Jesus disse: quando virdes a figueira florescer, lá está ela. Lá ele disse: aprendam uma parábola. Vocês dizem que o verão está próximo. Quando virdes que isto, saibais que o tempo está à porta. Nós estamos exatamente no fim dos tempos. Olhe como a abominação de Daniel, assim por diante. Ele disse: quando o grande príncipe vier, ele profetizará 1.260 dias. Olha só, Mesquita de Omar, está chegando seu fim. Os quais foram 3 anos e 6 meses, e aquilo é exatamente o que Jesus pregou. Ele vem aos judeus sozinho, então ele será cortado por um sacrifício pelo povo, e aquela abominação faz desolação. Os maometanos ergueram o muçulmano de Omar lá, a mesquita de Omar, e eles pisaram os muros de Jerusalém até o quê? Que a dispensação gentílica fosse cumprida. E então ele retornará aos judeus novamente. E ali é quando a batalha de Armagedon toma. Lá ele chamou os gentios para tirar um povo para seu nome, sua noiva. Notem, sim senhor, os 144.000 são todos judeus redimidos que têm que permanecer lá ainda. Todos estes. Então, quando a igreja é levada, Moisés e Elias aparecem em Apocalipse 11. Aparecendo que eu já tinha lido aqui para frente, né? Mas não tinha lido ainda. E pregam Jesus Cristo a eles. E o Espírito Santo é tirado dos gentios e o rapto vem para a igreja ser levada. E os judeus que foram deixados aqui lhes será pregado por 3 anos e meio, porque ele disse: há 70 semanas ainda determinadas sobre o teu povo, e o Messias deverá ser cortado fora dentre eles. Quando ele é tirado, os gentios receberão um lugar, e então eles têm mais 3 anos e meio para que ele seja pregado de Jesus Cristo. Seguro, os judeus estão vindo, e eu creio, irmão, que quando nós chegarmos lá na Palestina desta vez, ore, eles estão lendo essa Bíblia. Só mais uma declaração, então eu tenho uma pequena pergunta aqui, e é tudo. Está aqui, eu penso que é uma oração. Olhe para isto, o Dr. Reyard disse, de pé falando a um maometano astuto: agora coloquem perto os seus ouvidos. Um maometano, eu tive por volta de 20 mil deles vindo ao Senhor Jesus quando eles viram os sinais e maravilhas lá na África. Havia cerca de 20 mil.
era 30.000 ao todo. Eu acho que foram 10.000 deles que vieram, porque a grande maioria era maometana. E quando eles ficaram de pé, eu disse: qual dos seus profetas no templo poderia curar este homem? Eu disse: qual dos seus ídolos para os nativos poderia curar este homem? Eu disse: nenhum deles, nenhum profeta no templo, ou nenhum padre, sem dúvida. E eu disse: nenhum ídolo poderia fazê-lo, e nem mesmo eu poderia. Mas Deus dos céus tem levantado o seu Filho Jesus Cristo, que está vivo entre os homens hoje, que o tem curado perfeitamente, como vocês podem vê-lo de pé. Um homem com uma corrente ao redor de seu pescoço, conduzido como um cachorro, e em tempo de 1 minuto estava de pé em seus pés normal e bem. O Dr. Rayard me disse outra noite, quando nós estávamos assentados lá no carro, ele disse: ó, que coisa! Pensando nisto, ele disse que esse maometano veio a ele e disse que ele estava falando a este maometano, um verdadeiro homem erudito. E ele disse: bem, senhor, por que você não renuncia seu velho profeta Maomé morto? Agora recordem, os maometanos creem que em Deus. Lá fora, na África, um grande bong, um gongo, poderia pendurado daquela maneira, e eles tomam um martelo de borracha muito grande e golpeiam assim, e ele toca por toda a região, e todo maometano e o sacerdote sai do alto do templo e diz: há um Deus vivo e verdadeiro, e Maomé seu profeta. E aqueles são os filhos de Ismael. Vejam, Agar, eles são filhos de Abraão, nascidos de Agar. Vem, eles creem em um verdadeiro Deus Jeová, mas eles pensam que Jesus, aquilo era: ele é nosso Redentor, enviado aos gentios, da mulher livre, Isaque, e através de Sara. E agora eles foram através de Agar, Ismael, e vieram os maometanos. Muita luz aí sobre a descendência de Abraão através de Agar, né? E na sepultura de Maomé você deveria ir e ver. É notável o grande túmulo lá. E por 2000 anos tem havido um cavalo branco, selado, de pé lá. Maomé prometeu que ele levantaria dos mortos um dia e pularia naquele cavalo e conquistaria o mundo. E todo maometano, ele simplesmente troca um cavalo por outro, esperando lá com um guarda fiel, de pé, esperando que Maomé se levante dos mortos. 2000 anos se passaram desde então. E eles creem em Jesus. Eles disseram que ele era um profeta. Nos muros da velha Jerusalém há um santuário muito grande construído. Aquilo é para Maomé vir. E um santuário bem pequenino lá embaixo, aquele é para Jesus. Vem, eles dizem, Jesus não foi crucificado. Eles estavam todos confundidos com aquilo. Dizem, ele subiu num cavalo e partiu. Vem, agora, eles creem naquilo. Eles têm um ponto vermelho entre seus olhos. As pessoas que estão indo para a Índia, vocês notarão isto. Que coisa, eles permanecem ali por milhares. E então o Dr. Rayard disse que ele estava de pé lá, e ele disse: agora, por que você não abandona aquele velho profeta morto e recebe aquele que levantou dos mortos, um Cristo vivo? Agora ele era um erudito e ele sabia como colocar as suas palavras. Naquela outra mensagem, ele disse que ele era muito astuto. Era muito sabidão.
disse que o maometano, 236, o maometano olhou para ele astuto, olha, homem educado, bem aqui na América, foi educado aqui, e ele disse: Senhor, bondoso Senhor, ele foi até educado, né? Bondoso Senhor, o que o seu Jesus ressurreto pode fazer por mim mais do que o meu profeta morto tenha feito? Disse: meu profeta morto me prometeu vida após a morte. Aquilo é o que o seu Jesus fez. Bem, ele tinha algo, disse: agora ambos escreveram um livro. Você crê naquele que Jesus escreveu, e eu creio naquele que Maomé escreveu. Ambos prometem vida. Disse: o que mais o seu Jesus pode fazer por mim, além do que o meu Maomé pode? Bem, o homem, em fatos simples, e é a verdade. Ele disse: mas só um maometano bondoso, Senhor. Mas só um momento, bondoso Senhor. Ele disse: meu Maomé nunca me prometeu coisas como seu Jesus fez. Seu Jesus prometeu. Eles disseram: ele levantou e que estaria com vocês todo o tempo, até o fim do mundo. E os mesmos sinais e maravilhas que ele fez, vocês também fariam, até o fim do mundo. Então, vocês curariam os enfermos, levantariam os mortos, limpariam os leprosos, expulsariam demônios. Disse: eu estudei o cristianismo a fundo. Disse: agora, deixe-me ver vocês, professores, produzirem Jesus Cristo, e eu crerei que ele levantou dos mortos. Mas fora disso, Maomé nunca nos prometeu tais coisas como essas. Ele só nos prometeu vida após a morte. E essa é a mesmíssima coisa que vocês ensinam e ignoram o outro. O homem estava certo, o maometano estava exatamente certo. E o Dr. Reard disse que ele ficou de pé e chorou. Disse: irmão Brana, eu pensei em você. E ele correu para cá e entrou lá, e eu impus minhas mãos sobre ele, e o batismo do Espírito Santo veio sobre ele. E agora ele até mesmo vê visões e tudo. Agora, deixa o maometano encontrá-lo. Ele é um homem diferente. Você viu que depois que o homem recebe o Espírito Santo, ele é um homem diferente? A sua vida é diferente. Ele não faz mais forças para viver uma vida cristã. Oh, Jesus, ajuda nós a captar isso. 238, eu digo que nosso Jesus levantou dos mortos. Ele estava vivendo hoje e ele faz as mesmas coisas hoje que ele fazia então. Todas as espécies de sinais e maravilhas. E vocês, pessoas fundamentalistas, estão assentadas ao redor, tentando explicar isso e errando a verdadeira parte fundamental da Bíblia. É exatamente correto. Sem Jesus Cristo, o Filho de Deus ressurreto, pode falar em outras línguas através de você. Ele pode profetizar através de você. Ele pode mostrar visões através de você. Ele pode interpretar línguas através de você. E tudo isso é parte dele. E tomar essa parte dele e deixar aquela parte fora seria como cortar pela metade em dois e tomar meus quadris e minhas pernas e dizer que você me tem, quando esta parte você não receberá. Você tem que receber completamente. E essa é a razão pela qual sou um pregador do Evangelho completo, que crê que tudo que Deus falou é a verdade. Amém. Glória. Eu me sinto como um santo rolador exatamente agora. Sim, Senhor, eu creio nisto. Muito bem, nós vamos parar aqui. Eu quero voltar naquela experiência que o irmão Brana teve com aquela mulher no sanatório. Não te enviei eu, parágrafo 82. Vai ser rapidinho, eu acredito. Certa noite em um quarto, eu espero não estar tomando muito do seu tempo.
eu entrei em um quarto, em uma grande campanha, e eles tinham um cômodo 2 vezes maior do que esse, simplesmente cheios de camisas, olha aqui, ó, simplesmente cheio de camisas de forças e dementes e coisas. E entrei no cômodo, e ali havia uma das mulheres mais lindas que eu já vi, assentada ali, uma jovem dama. E eu disse, como vai você? E ela disse, como vai, irmão Brana? E eu disse, bem, primeiro eu não sei por onde começar. Ela disse, talvez comigo. E eu disse, com você? Ora, ela era uma garota de aparência boa e limpa, grandes olhos castanhos e lindos cabelos longos pendurados em suas costas. Ela era uma mulher de ótima aparência. E eu disse, você não é uma paciente? Você não é uma paciente. Ela disse, sim, eu sou. E eu disse, nesse lugar de dementes? E ela disse, sim, senhor. E eu disse, o que aconteceu com você? Ela disse, bem, eu gostaria que você ouvisse minha história. Eu disse, vá em frente, irmã, eu gostaria de ouvi-la. E ela disse, bem, irmão Brana, quando eu era uma menina, fui criada por pais cristãos, que realmente criam em Deus. E eu ia à igreja. E então, de repente, comecei a sair com um rapaz que fumava. Olha o troço aí. E disse, fui descobrir que ele bebia. E certa noite, ele queria me levar para beber. E eu não queria fazer aquilo. Absolutamente não queria fazer aquilo. E ele me persuadiu a comer alguns doces, ou melhor, a beber uma Coca-Cola. Isso foi em uma noite. E ele havia colocado alguma substância na Coca-Cola. E ela disse, e eu não era mais uma moça de moral. Então pensei, qual é o sentido disso? Eu simplesmente joguei minha vida fora, me tornei uma prostituta comum de rua e disse, então eu simplesmente fiz tudo que era ruim, comecei a beber, me tornei uma alcoólatra. E ela falou, então alguém me disse para mudar minha religião. E fui para o Lar do Bom Pastor, na Igreja Católica, e mudei minha religião. Eles me enviaram ali por 2 ou 3 anos, e eu fiquei bem, e saí dali e disse, e quando eu saí, voltei para aquilo novamente. E eu fiquei assim por cerca de 1 ano. E a lei me apanhou e me enviou para uma penitenciária feminina. E servi ali por 2 anos, por delinquência. E disse, então depois que saí dali, eu voltei. E falou, vou te contar, irmão Brana, isso foi há apenas 2 ou 3 meses atrás. E eu estou de volta, fazendo a mesma coisa que sempre fiz. E eu disse, bem, isso é uma vergonha. Disse, uma mulher bonita como você nunca pensou em ter um esposo em algum momento e filhos, como qualquer mulher que se sente como uma dama faria? Ela disse, sim, irmão Brana, mas quem vai me querer? Vem, disse, o que poderia eu oferecer a um homem? Disse, nada tem a não ser uma vida cruel, fico bêbada, me comporto duvidosamente, coisas assim. Disse, o que eu poderia fazer? E eu disse, bem, Deus pode endireitar isso. Deus pode endireitar isso.
E ela disse: senhor Brana, eu tenho orado, virado novas páginas e tudo mais. Aqui está a coisa. A pessoa ora, vira novas páginas, mas não muda. Não muda de livro. Lembra da expressão? Não é virar uma nova página, mudar de livro. Muda de livro, aí não dá certo com a esposa, sempre brigando com a esposa. Não muda de livro, sempre brigando com o marido, sempre com rusgas. Eu simplesmente não sei qual é o problema comigo, irmão Brana. E continuei captando seu espírito para ver o que estava errado, ver você. Apenas continuei observando por alguns minutos e ela disse, eu disse, bem, agora eu vou te falar. Pode ser que você e eu oremos. Ó. E ela disse, está bem, irmão Brana. Ela se ajoelhou e nós oramos. Eu disse, agora você ora. Parece que o irmão Brana sempre gostava de deixar a pessoa em angústia orar. Você lembra quando ele foi, que aquele avião parou, deu um pane, e ele saiu do aeroporto, saiu andando pela cidade, e o Espírito Santo vai andando, até que ele parou na porta daquela mulher viúva, que tinha um filho que estava morrendo com doenças venéreas. Ela estava completamente angustiante, mas ela era uma verdadeira cristã. É o outro lado. Aí ele disse, você poderia orar, irmã, por seu filho? Lembra quando ele chegou no hospital que Billy Paul estava morrendo com aquela úlcera? Ele chegou e já disse para ele, ei, Billy, o caminho de um transgressor é duro, hein? Papai, o senhor ora por mim? Não, é você que vai orar, foi você que transgrediu, por que eu vou orar por você? Você que tem que orar. E agora ele manda essa moça orar. E ela orou, e ela disse, Deus... E ela orou, e orou. Depois de algum tempo, ela se levantou e olhou para mim, e ela disse, bem, irmão Brana. E eu coloquei minha mão sobre o seu ombro e disse, Deus te abençoe, irmã. Parecendo que estava tudo bem. Mas você quer ver? E ela se levantou e disse, eu creio que tudo acabou agora. Ela disse, eu vou sair daqui e tentarei viver uma vida diferente. Com esse pronunciamento aqui, o irmão Morano descobriu que ela não tinha recebido nada. Você quer ver? E eu disse, irmã, você vai sair e vai viver a mesma vida que você vivia. E disse, você está virando uma página. Eu disse, ainda não está certo. Então disse, vamos orar um pouco mais? E nós nos ajoelhamos e continuamos a orar. Depois de algum tempo, ela foi tocada por algo. Que coisa! Aquilo a transformou. Sim, Senhor, como uma criancinha cortando notas até formar uma música. Sim, Senhor, aquilo tinha um ritmo. Você sabe, depois de algum tempo ela realmente começou a orar. Depois ela começou a gritar e as lágrimas rolando por seu rosto, pintado dessa maneira diretamente. E quando ela levantou aqueles grandes olhos castanhos e olhou para mim, ela disse, irmão Brana, algo aconteceu na minha vida. E eu disse, sim, Senhor, sim, Senhor. E ela se casou e tem 3 ou 4 filhos agora. O que foi isso? Ela tomou Deus e permaneceu com Ele até algo realmente acontecer. É isto, algo teve que acontecer. A palavra viva se tornou uma realidade viva para ela. E quando Deus planta a sua promessa em você, e isso se torna uma realidade viva, então algo fica diferente. Apenas não saia dizendo, sim, eu creio nisso. Agora,
Isso é correto. O diabo crê nisso assim, mas sendo confirmado para você, a palavra se torna viva em você. Então você começa a ver o que é isso. Amém? Obrigado, irmão Isaac, Emanuel. E quem mais te ajudou? Geralmente essas coisas vêm na gente numa hora que a gente não lembra, né? Não tem como lembrar todas as referências. Vocês queriam dedicar o neném hoje? É hoje ou é outro dia? É hoje? Eles chegaram atrasados no culto, por isso que não foi feito no início, né? Vamos ficar de pé e vamos orar. Depois nós já despedimos aí da transmissão. E agradecendo a Deus, vocês ficaram bem atentos pela programação. Às 15h30 nós iniciaremos, se Deus quiser, o companheirismo em Vianópolis. Teremos a ceia do Senhor hoje à noite aí em Vianópolis. E em Bonfinópolis, se Deus permitir, o pastor Abraão vai estar aí à noite. Se não, Monquelo faz a primeira parte e vocês vão ouvir o irmão Adair Henrique daqui de Leopoldo de Bulhões. Um abraço fraternal. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta manhã, pelo que o Senhor tem produzido e proporcionado para nós. Aceita nossa gratidão com o perdão de nossos pecados e ajude a cada um dos teus filhos. Toma-os sob o teu controle, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que o dia de cada um deles sejam guardados por ti e que o Senhor continue nos abençoando para a honra e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. A igreja de Bulhões se assenta aqui um pouquinho. Depois vocês vão cumprimentar depois. E o casal vem aqui, por favor. Eu esqueço o nome de vocês. Um deles é Tiago, né? O Alice e Marlene. Por favor, suba aqui. Uma coisa, o irmão Alice, ele é filho da irmã Isis. A irmã Isis está ali, né? Não está? É seu pai, né? Seu pai não veio. O pai dele é tirador de leite, escola é muito difícil de vir, né? Então, são coisas que acontecem na vida que nós não sabemos explicar. Essa irmã morava em São Paulo, os familiares dele em Minas Gerais, não é isso? De São Paulo ela voltou para Minas. De Minas, ela tem um pessoal de Minas que tem empresas em Goiânia e geralmente traz gente de lá para trabalhar na empresa deles. E ela veio para trabalhar de doméstico em Goiânia. E nas andanças dos dois, nos caminhos tortos do irmão Alice, não era certo, né? Ele encontrou a irmã Marlene e se namoraram, né? E estão casados. Eles só não oficializaram ainda o casamento deles na justiça, porque ela está esperando uma documentação. Diante dos olhos humanos é uma coisa, eu já comentei com eles, diante dos olhos humanos é uma coisa estranha isso. Um jovem de 22 anos casar com uma esposa, uma mulher de 30 e poucos anos. Então isso é um pouco estranho para nós, mas nós não sabemos o que Deus quer com isso. A irmã Marlene, ela é de origem de fé cristã, foi criada, foi educada na Igreja Assembleia de Deus, foi o seu berço evangélico, seus pais ainda são dessa igreja, e pelo que a gente nota, ela tem recebido a revelação da mensagem, então ela tem um princípio. Ela nunca chegou a ser batizada na Assembleia de Deus,
porque ela cria que para tomar esse passo, ela deveria realmente estar disposta a viver o que é ensinado. E hoje ela está tendo essa oportunidade. O que impede, especialmente ela, de ser batizada, é essa questão do relacionamento, colocar em ordem as coisas diante de Deus e dos homens. E o irmão Alice foi criado também, né, na mensagem, na igreja, e eles, na adolescência, eles caíram fora, né, irmã Izzy? Caíram fora, ficaram esse tempo, e ele está retornando também. Pelo que eu notei na última conversa que nós tivemos na quinta-feira, ele tem um grande desejo de vencer a todos os espíritos malignos que atormenta. E nós vimos nessa mensagem de tua casa que aqueles 7 espíritos que Deus expulsou de Maria Madalena era orgulho, inveja, tudo era espírito que estava, né, sobre Maria Madalena. E é isso que eles têm buscado diante de Deus. Agora, outra coisa que me chamou muita atenção foi o cabelo desse bebê. Vocês já notaram o cabelo desse bebê? Quando eles foram no escritório, quando ela entrou quinta-feira, mas ele ali, eu pensei, meu Deus, misericórdia, como é que essa irmã cortou o cabelo desse bebê de jeito? Não, eu fiquei mesmo assim, desesperado daqui. Mas eu olhei e falei, mas não é possível, o bebê não tem nem 1 ano e ela cortou o cabelo do menino desse jeito. Isso é de botar temor reverencial em nosso coração. Eu pedi permissão especialmente a ela para transmitir esse testemunho, porque eu mesmo, quando olhei daqui, eu pensei comigo que ela tinha cortado o cabelo do bebê desse jeito. E eu tinha pensado comigo, vou pedir para eles que enquanto não consertar o cabelo desse menino, não dedico ele. Olha só, agora eu revelei o resto, irmão, que eu não tinha falado lá no escritório. E aí eu fui conversando com eles. Acontece que o garoto aqui, quando eles começaram o relacionamento deles, ele cortava o cabelo desse jeito aqui, ó, do jeito do neném aqui. E quando chegava em casa, ela ficava enfurecida, e ela grávida. Ela ficava com muita raiva, enfurecida, brigava com ele, discutia com ele, dizia que que aquilo não era modo de um homem cortar cabelo. O princípio dela é evangélico. Embora ela nunca fez uma confissão mesmo, de fé mesmo, mas ela tem isso no coração, ela tem esse princípio no coração. Quando você vê esses rapazinhos, esses irmãos deixando um tupete aqui no cabelo, uma coisa, isso dá um desespero na gente. Eu falei com o irmão que me ajudar. Falei, você dá um jeito de baixar esse tupete aí, rapaz, senão eu vou baixar ele no tapa. Porque tem uns que você tem que ter mais liberdade, não tem? Então é o seguinte, como ela ficava tão enfurecida com ele, por causa da forma que ele cortava o cabelo, está aí, o neném, quando nasceu assim, com esse tupete aí. Agora, é claro, eu acho que dentro da natureza, as mães são mais experientes nesse assunto. Geralmente, os garotos, né, os filhos homens, geralmente cortam o cabelo aí com 1 aninho de idade, sei lá, por aí. E vai ser quando, então, eles tentarão acertar isso aí e até Deus entrar completamente em cena, né? E eu só pediria à igreja que vocês intercedessem nas suas orações por esse casal. O rapto está às portas. Não vai dar tempo da Marlene ficar velha, né? Para o irmão Alice querer largar dela. Então, pelo menos isso você pode ter certeza. E o que eles precisam é exatamente colocar suas vidas em ordem diante de Deus, consagrarem suas vidas a Deus e tocar o barco. Muito bem. Vamos ficar de pé.
Senhor Deus, nosso Pai, esse testemunho da vida do irmão Alice e da irmã Marlene, isso põe um temor reverencial no nosso coração com o nascimento desse filho e essa coisa que aconteceu, esse sinal que ele trouxe no seu nascimento. Isso deveria colocar cada casal, especialmente aqueles que estão na iminência de serem pais, a ter um temor mais reverencial diante do Senhor. A criança gerada com brigas, discussões, aquilo vai trazendo uma angústia sobre esse bebê que está vindo, vai formando já desde o ventre. Aquilo causa uma influência naquele feto que está no ventre. E que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de cada casal, de cada família aqui representada por esse casal. Eles ainda têm pela frente colocar a sua vida civil em ordem, sua vida, acertar as suas vidas com o Estado, para formar uma família, pelo qual nós intercedemos por eles. Também por colocar suas vidas em ordem. Como eu expliquei para eles, que o dever deles é um voto que eles fazem diante de Deus de criar seus filhos no caminho do Senhor, essa dedicação. E eles estão de acordo com isso e pedimos a graça do Senhor para com eles, para poder educar seus filhos no caminho do Senhor. Aceita nossa gratidão com o perdão de nossos pecados. Abençoa todas as famílias representadas. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A irmã Marlene pediu para que ela não orasse. Agora o irmão Alice ora, né? Senhor Deus, o eterno Pai Celestial, aqui mais uma vez com Tua graça estamos em Tua casa, ó Pai. Também estou aqui para te agradecer pelo nascimento do meu filho, que veio com saúde, cheio de vida, ó Pai. E aqui, diante dos irmãos e do pastor Ivaldo, estou aqui para pedir que o Senhor me ajude sempre a criar o meu filho nos Teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor possa me ajudar a ser o exemplo para o meu filho, que eu possa ser o exemplo de marido, de pai, e que o Senhor continue sempre abençoando a nossa família, ó Pai Celestial. Amém. No nome do Senhor Jesus Cristo é que eu te peço e te agradeço, ó Pai Celestial. Amém. Amém. Acho que eu peguei errado, não peguei? Achei que tá errado. Sim, aí, ó. Tá estranho, né? Senhor Jesus, olha o nome completo dele. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, aqui está o Estevão José Pereira de Souza. Ele estava no plano do Senhor desde antes da fundação do mundo. Talvez aos olhos humanos nós pensamos que não veio da via correta, mas aos olhos do Senhor, o Senhor sabia que ele viria desta forma. Por isso nós queremos descansar na Tua palavra e na eleição do Senhor. E queremos interceder por ele, como o seu Pai tem o colocado nos seus braços, que o Senhor tenha ele em Tuas mãos, Pai, e que ele possa crescer, ser um verdadeiro Estevão de testemunho cristão e viver para o Senhor. Toma-o sobre o Teu controle e que ele seja marcado pelo Espírito Santo desde o ventre, desde o berço, Senhor, que ele vai ser criado, e que possa os seus pais terem sabedoria para criá-lo no caminho do Senhor. Aceita a nossa gratidão em nome do Senhor Jesus Cristo. Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos bênçãos da cruz, aos pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador.
E até à tarde. Não perca o culto da tarde. Será uma bênção nesta tarde aqui.